Irmãos, é uma imensa alegria poder estar mais uma vez com os irmãos. Quantos estavam aqui ontem à noite foram abençoados? Glória a Deus. Prazer mais uma vez estar aqui, conhecer o pessoal aí do pastor Pedro. Pastor Pedro foi muito abençoado pela sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente, como diz um amigo nosso, né, John Richard, que puxa o R, ricamente. Você já sabe quem é, né? Glória a Deus. Você está preparado para voar um pouco mais nessa manhã? Então, eu quero compartilhar com você sobre o Célula Forte. Mas é muita coisa e, na verdade, o seminário todo, ele é 5 dias que a gente consegue ministrar pelo menos uma parte de todo o material resumido. Então, nós vamos ter 2 momentos aqui e eu vou tentar falar para você o que eu acho que é o mais importante. Eu quero ser direto, objetivo, didático com você. O que você puder anotar, anote. A maior parte das coisas, elas estão no kit. Tem um kit aí, pastor John Richard? O kit da Célula Forte? Então, a maior parte você vai encontrar no kit, outras não. Mas pode. Obrigado, querido. E eu aconselho você a anotar o máximo que você puder. Eu anotei muitas coisas aqui na primeira palavra e eu vou praticá-las na minha vida e no meu ministério. E eu aprendi com o pastor Aloysio isso. Quando a gente está pregando e não tem ninguém anotando, não sei se o negócio está bom, não. Então, eu sempre falo, quando, pelo menos meus pastores, né? Nós estamos pregando e eles estão anotando. Não sei se está mesmo, não, mas pelo menos está escrevendo, está. Aprendendo alguma coisa. Então, queridos, nós temos muito o que falar e eu quero ser bem direto, bem objetivo com você. Na parte à tarde, eu vou falar para você como que nasceu o projeto, vou explicar um pouco mais em detalhe. Mas o projeto Célula Forte, ele passa pelos pastores de rede, pela família, né? E eu não iria compartilhar o que vou compartilhar aqui não, agora pela manhã. Mas eu vou compartilhar porque é um momento importante aonde nós estamos aí com a maior parte, né, com os pastores de rede e as esposas. Sim ou não, pastor John Richard? É mais ou menos isso, né? E no kit Célula Forte, ele tem 8 itens. 8 itens. Ele tem 8 itens. Eu vou falar de todos eles à tarde. Um dos itens é o manual do Célula Forte, onde você tem todo o caminho para você implementar o projeto. No manual tem 8 capítulos. Eu reservei um capítulo só para falar para pastores de rede. E os pastores envolvem família, logicamente. Então eu quero compartilhar com você exatamente sobre o Célula Forte e o pastor de rede. Por quê que eu acho importante ter esse momento aqui com você? Preste atenção no que eu vou dizer, não está escrito lá no manual. Nós não teremos células fortes se os pastores forem fracos. Você consegue repetir isso para o irmão que está do seu lado? Tem alguém aqui? Diga amém. Então diga para ele assim, olha, não teremos células fortes se os pastores forem fracos. Célula forte não acontecerá se os pastores forem fracos. Quando eu estava iniciando escrever esse material, que na verdade é um conteúdo novo, não tem nada a ver com o conteúdo que foi lançado em 2004, Deus falou algo ao meu coração. Ele disse assim, filho, no meu time não tem ninguém fraco. A única fraqueza, aliás, a única utilidade
que você tem na minha presença, aliás, pare, deixa eu, estou confundindo aqui, é tanta coisa. A única fraqueza que tem utilidade é quando você está na minha presença. Ou seja, a sua fraqueza só tem utilidade na minha presença. Em outro lugar, ela não tem utilidade. Se você for fraco no dia da célula, sua célula não vai ser boa. Se você for fraco no dia do discipulado, o discipulado não vai ser bom. Se você for fraco no dia do confronto com as trevas vai superar você. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Uma vez que você está em Cristo, você nunca mais será alguém fraco. Agora você é forte. Você era fraco. E a Bíblia diz que Deus é especialista em transformar aqueles que eram fracos para serem fortes agora. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o apóstolo Paulo é fraco? Alô? Ele estava no time de Deus. Você acha que Pedro era alguém fraco? Ele estava no time de Deus. Mas tudo é uma questão de ótica, de revelação. Bom, nós temos tanta coisa para falar. Então eu quero compartilhar com você aqui nesse tempo, aqui na parte da manhã, sobre Provérbios capítulo 11, no versículo 14. Eu vou ler praticamente o mesmo texto que o nosso querido irmão ministrou aqui para nós na oferta. Eu vou ler alguns textos e eu vou tirar aqui o tema para compartilhar com você nessa manhã, que é pastor de rede. Então, lembre-se de uma coisa: a sua fraqueza só tem utilidade na presença de Deus. Na presença de Deus, todos somos fracos, mas a hora que você põe o uniforme para ir jogar, você é alguém imparável. Imparável. Eu quero compartilhar com você nessa manhã, caminhando com o pastor Aloysio tem 23 anos. São 23 anos que a gente caminha com o pastor Aloysio. Nós já trilhamos o caminho do vencedor várias vezes. Eu já fui anfitrião de célula. Eu já fui líder em treinamento. Naquela época era chamado de líder auxiliar, né? Me tornei... Na verdade, eu já cheguei na videira, eu já cheguei ordenado ao ministério. Mas eu já trilhei o caminho de multiplicação de célula, de abrir célula, de fechar célula, e eu me apaixonei por isso. E eu descobri que o meu dom é para falar para líderes. Eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui e compartilhar. E nesse manual, eu resumi, estudei 21 conselhos para os pastores de rede. Conselhos esses que eu aprendi andando com o pastor Aloysio, abrindo célula, multiplicando célula, gerando discípulo. Nesses anos todos, eu separei alguns conselhos e que eu dei esses conselhos para a nossa equipe no ano passado. Nós trabalhamos muito sobre isso. Aquilo que eu aprendi com o pastor Aloysio, com a experiência de plantação de igreja, de gerando discípulo. E então eu falo 21 conselhos para os pastores se tornarem fortes e terem células fortes. Vamos ler alguns textos primeiro, para a gente basear. Provérbios 11, 14, é o texto que o nosso irmão leu. Não havendo sábia direção, cai o povo. Cai o povo. Então coloca líderes, cai os líderes, cai os pastores, cai os obreiros, os discipuladores, por falta de sábia direção. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu tenho segurança no meu ministério porque eu sou alguém que sempre peço conselhos, principalmente para aqueles que estão acima de mim. Dificilmente eu tomo uma decisão na minha vida se eu não falo com o meu mentor. Dificilmente. Eu já sei o que ele vai falar, mas eu quero ouvi-lo, porque isso me dá segurança. Me dá segurança se eu acertar e me dá segurança se eu errar.
Eu me lembro o dia que eu liguei para ele e falei, pastor, eu vou alugar um prédio, o prédio é muito grande. O que o senhor acha? Eu não acho nada, eu sei que vai pagar. Eu já sabia que eu iria ouvir isso dele. Eu não estava com a intenção dele pagar. Se pagasse era bom. Mas eu queria que ele soubesse e que eu queria ouvi-lo. E foi muito bom. Conselho me ajuda muito. Me ajuda a tomar decisões. Coloca as coisas na balança. E Provérbios 15, 22 diz assim, olha, onde não há conselho, preste atenção nisso aqui, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Quantos querem ter sucesso no Célula Forte? Você precisa ouvir os conselhos que eu vou te dar. Eles serão chaves para você implantar o Célula Forte. Então eu aprendo que ouvir alguém que tem mais experiência do que eu é, no mínimo, ter sabedoria. No mínimo. Eu vivo isso por muitos anos. E como eu aprendo, ouvindo aqueles que foram pequenos, hoje são grandes. Eu aprendo muito com isso. Então, vamos lá? Quais são os 21 conselhos que eu quero deixar para você, que é pastor de rede e esposa de pastores? Você está pronto? Eu vou pegar pesado com você. Ninguém diz, não, eu não estava esperando. Eu não estava esperando nenhum amém depois disso mesmo, não. Eu não estava esperando, né? Mas, vamos lá. Primeiro conselho. Conselho que vale ouro. Não perca mais tempo. Esse é o primeiro conselho. Se você já perdeu muito tempo na sua vida ministerial, não perca nenhum minuto sequer a partir de hoje. Esse é um dos conselhos que vale ouro. Por quê, Adean? Porque tempo perdido é menos crescimento e menos células multiplicadas. Tempo perdido é menos uma igreja que vamos abrir. É menos um discípulo que vamos gerar. Na medida que você perde tempo, você está jogando fora crescimento. Você está jogando fora aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tempo vale ouro. Vale ouro. Administrar, está vendo aqui o pastor Pedro falar sobre o pastor Aloísio. O pastor Aloísio hoje cuida mais de 1.300 igrejas, espalhadas por 36 nações. Tem uma igreja em Goiânia de mais de 30 mil pessoas. Se brincar, já passou de 500 funcionários. Já são não sei quantas chácaras. Eu administrei a videira de Goiânia por 8 anos ou 7 anos. Eu cuidei das coisas também pessoais ali do pastor Aloísio. E eu sei o tanto de coisa que ele faz e faz muito bem. Porque ele sabe administrar o seu tempo. Ele não perde tempo para nada. Um dos segredos de crescimento do meu pastor, na minha opinião, é que ele sabe administrar tempo. Ele sabe aproveitar tempo. E isso é uma chave, é um conselho que eu tenho dado para a nossa equipe em Salvador. Não perca mais tempo. O fato e a verdade é que no passado nós já perdemos tempo demais. Jogamos tempo fora. E agora nós estamos vivendo os últimos anos, os últimos tempos. E a Bíblia diz que é no último tempo que nós vamos viver o que nós nunca vivemos. É uma palavra profética. Nós vamos colher o que nós nunca colhemos agora. Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Isso significa que é agora que nós vamos viver o melhor de Deus para nós. É no fim. É no fim. Então não jogue tempo fora. Segundo conselho que eu quero deixar para você: não seja um pastor passivo. Não seja um casal passivo.
Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é uma das coisas que precisam ser resolvidas urgente. Por quê? Porque pastor tem que ter atitude. Pastor tem que ter atitude. Você consegue dizer isso para o irmão que está do seu lado? Pastor tem que ter atitude. Liderança nada mais é do que atitude. E eu aprendi algo sobre atitude nesses últimos anos. Atitude não é o que você fala, atitude é o que você faz. Isso é atitude. Não é o que você fala, é o que você faz. E essa questão de passividade na vida ministerial de um pastor, ela tem que ser resolvida. Alguém que trabalha muito com liderança, alguém muito famoso, ele diz que atitude é quase tudo. Ela não é tudo, porque tudo é a unção. Mas a atitude na vida de um homem de Deus é quase tudo. Alguém também disse algo que eu achei muito interessante. Ele diz assim: olha, hoje durma com ideias, mas amanhã acorde com atitudes. Amanhã é o dia da sua atitude virar a chave. Durma com ideias, mas levante com atitude. Se você conhece aquele escritor Charles Swindoll, ele disse o seguinte: quanto mais eu vivo, mais percebo o impacto da atitude na vida. E ele colocou algo muito interessante, e ele diz assim: olha, a vida representa 10% do que acontece comigo e 90% da forma como eu reajo a isso. 90%. E eu achei essa estatística algo super poderoso. Talvez você nunca avaliou o que eu vou te falar, mas preste atenção. A atitude do líder ou a atitude do pastor ajuda a determinar a atitude dos seus seguidores. Alô? Você vai me ajudar muito dando um amém de vez em quando. Você vai me motivar muito dando um glória a Deus. Quando pelo menos a gente fala alguma coisa chave, dê um glória a Deus. Fala aleluia. Diga se essa palavra é boa. Diga amém. Quando você está dizendo amém, você está dizendo eu concordo. Aleluia. É assim mesmo. Está combinado? Glória a Deus. A sua atitude vai ajudar a sua equipe a ter atitude. Se você quer que a sua atitude, a sua equipe seja uma equipe de atitude, mostre ser uma pessoa de atitude. Atitude é quase tudo. Você sabe que quando Deus, Ele quis usar alguém para fazer história, Deus levantou homens de atitude. E eu estava pensando algo sobre isso, é que gente, pastores, esposas, líderes, sem atitude, eles estão vivendo com uma falsa paz. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um último encontro. E aí, um pastor que sempre levava muita gente para o encontro. E aí, no final, descobri que ele não tinha levado ninguém. Eu cheguei e falei para ele: querido, o que aconteceu dessa vez? Você não levou ninguém? Ele disse: olha, pastor, eu fiz de tudo para tentar levar alguém, não consegui, estou em paz. Eu falei: é mesmo? Você está em paz? Você está em paz porque não conseguiu levar ninguém? Não era essa a resposta que eu esperava de alguém que caminha comigo. O que eu esperava era o seguinte: pastor, eu estou em crise.
Eu estou desesperado. Eu até quase perdi a paz porque eu não consegui levar ninguém. E agora você vai dizer que está em paz? Essa é a falsa paz. Quando eu vivo com essa falsa paz, esquece. Não vai ter célula forte. Não vai ter casa cheia. Porque eu estou em paz. Vendo as pessoas irem para o inferno. O pai e mãe que não converteu ainda, eu estou em paz, e eu estou dizendo, eu orei, mas eu estou em paz. Não, nós não devemos ter essa paz falsa. Eu compartilhei essa mensagem na nossa igreja no domingo passado, a paz que você não deve ter. Primeiro, a paz falsa é aquela paz, eu estou distante da igreja, eu estou distante dos cultos, eu estou distante do discipulado, mas eu estou em paz. Que paz é essa? Não há paz no distanciamento. O evangelho é sempre aproximação. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Mateus 11, 28, vinde a mim. Então você percebe que a vida cristã é sempre aproximação e nunca distanciamento. Como que alguém está distante, mas está em paz? Como que um pastor está em paz se ele está distante do seu mentor? Essa é a falsa paz, porque Jesus disse, olha, eu vos deixo a minha paz, mas eu não dou a paz que o mundo dá. Então, existe dois tipos de paz, a verdadeira e a falsa. E aquela falsa paz é, não, eu tô bem, eu tentei, mas não consegui. Essa não é a paz verdadeira. A paz verdadeira é aquela que você iria virar à noite urrando, de desespero, por não ter mandado ninguém para o encontro. Você sabe que existe uma falsa paz? É aquela paz que as pessoas não fazem a vontade de Deus e está em paz. E está em paz. Olha, bom, esse não é o meu assunto, por que eu estou falando isso aqui? Vamos lá. Então, a segunda coisa é, não seja alguém sem atitude. Atitude é tudo. Que tipo de atitude você está falando? Primeiro, é atitude de fé. Tudo que nós fazemos na vinha, na videira, é por meio da fé. É atitude em fé. Deixa eu dizer algo aqui, olha. Se nós conseguimos fazer a obra de Deus pelas nossas mãos, não é obra de Deus, é obra humana. Isso é chamado na Bíblia de madeira, palha e feno. Ela vai se queimar, ela não vai permanecer na presença de Deus. A única obra que vai permanecer é a obra feita em fé. A obra feita em fé é quando eu faço com a mão de Deus e não com as minhas mãos. Deus está querendo esticar nossa fé nesses dias, para fazermos o que nós nunca fizemos, para ir onde nós nunca ímos, pela fé. Pela fé. Então eu cansei de, como o pastor John Rich aqui, peguei a unção dele, eu cansei de sentar naquelas cadeiras de plástico dura. Eu não tenho dinheiro, mas eu comprei cadeira nova, eu comprei pela fé. Vai chegar para a nossa conferência, atitude de fé. Você sabe, deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Se toda atitude que você tiver a partir de agora, preste atenção nisso aqui, é uma chave, for no espírito da graça, haverá uma explosão de multiplicação. As células vão se multiplicar, a casa vai se encher. Então nós não temos tempo, depois de 8 anos, 9 anos, ter que te explicar que tudo que nós fazemos é na graça. Não, nós fazemos é tudo pela graça. Nós pregamos é no espírito da graça, nós oramos no espírito da graça, porque não basta ter a mensagem se não tiver o espírito dela. Muita gente tem a mensagem, mas não tem o espírito da graça. É o espírito da graça que faz diferença. Então vá liderar no espírito da graça, tendo consciência que é Ele e não você. Não é a sua palavra, é a palavra dele em você. Ele não precisa, mas resolveu te tornar um cooperador. Ele
precisa das suas mãos, Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar os seus pés, mas vá no espírito da graça, não eu, mas a graça de Deus em mim. Se você flui nesse espírito, acredita, haverá uma explosão. Terceiro conselho que eu quero te dar. Para você viver célula forte, você vai ter que aprender a ser um pastor criativo. Esse é o terceiro conselho. Seja alguém criativo. Pastor tem que ser criativo. Esposa tem que ser criativa. Nós sabemos que a obra é Deus quem faz, mas lembre-se de uma coisa, Ele resolveu usar você. Então ser criativo ajuda muito. Pastor, o que é ser criativo? Deixa eu resumir com você, é pôr vida naquilo que você faz. Ponha vida naquilo que você faz. Eu liderei célula por muitos anos, continuo liderando célula. Nunca vou parar de liderar célula. Hoje, eu lidero uma célula de pastores. Então, lá na nossa igreja, para ser pastor, ele tem que ter o chamado, ele tem que fazer o seminário, mas ele precisa passar pela minha célula, que é a célula de pastores. Eu lidero célula sempre. E aí, resolvi criar essa célula de pastores. Nessa célula deve ter hoje uns 45 a 50 irmãos. Todos os pastores que nós ordenamos, eles passaram por essa célula. E uma das coisas que a gente trabalha lá é, pastor tem que ser criativo. Olha, eu liderei células assim, convencionais, muitos anos. E eu me lembro que eu nunca fiz uma célula do mesmo jeito. Nunca. Se eu liderei, você sabe que são 52 reuniões por ano. 52 células diferentes. Nunca liderei uma célula que fosse da mesma maneira. Nem que você começa a célula pelo lanche e termina com um compartilhamento. Mas seja criativo, põe vida no que você faz e as pessoas vão começar a gostar de andar com você. Quarto conselho, ame os seus líderes. Diga para o vizinho que está do seu lado, ame os seus líderes. Por que esse conselho é importante? Pega essa chave aqui, olha. Ele é importante porque quem é amado sempre responderá com bons resultados. Como é que você exige resultado daquele que caminha com você e você não ama ele? Resultados muitas vezes não é por falta de orar, não é por falta de jejuar, porque fazemos isso constantemente. Não é por falta de ter culto, não é por falta de ter discipulado, mas muitas vezes resultados, talvez só falta um detalhe: o pastor amar os seus líderes, a tal ponto deles sentirem tão valorizados que agora eles vão começar a dar bons e muitos resultados. Eu tenho um projeto que eu desenvolvo ele desde 1989, quando eu entrei na Videira de Goiânia, que é um projeto chamado Eu Amo as Minhas Ovelhas. A cada semestre, eu atendo ovelha por ovelha na nossa igreja. Eu passo 5 minutos com cada um deles. É um projeto chamado Eu Amo as Minhas Ovelhas. E eu estendi para Eu Amo os Meus Líderes. Então eu faço isso 2 vezes no ano. Eu atendo ovelha por ovelha. Na época da pandemia, eu não deixei de fazer. Eu fiz por chamada de vídeo, pelo FaceTime. 3 minutos cada um. Eu só queria ter e quero ter um momento com cada um deles durante o ano. Eu amo as minhas ovelhas. E na medida que eu passei a estar mais próximo, a mostrar preocupação, a colocar-me à disposição, a amar as minhas ovelhas e principalmente a minha equipe, eu comecei a ver um resultado melhor na nossa igreja local e na Vinha Bahia. O problema é que você quer cobrar algo, mas você não quer dar algo. Ame os seus líderes como nunca e você vai ter resultado como nunca. Cuide bem deles,
ame eles intencionalmente. Por que você ama a sua esposa? Para ela ficar com você pro resto da vida. Então ame os seus líderes intencionalmente, para eles ficarem com você pro resto da vida e para eles frutificarem com você. E esse negócio me gerou alguns testemunhos que eu fiquei impressionado, até coloco isso no material. Tem um casal da nossa igreja que eles se sentiram tão amados, mas tão amados. Eles tiveram uma proposta de emprego, inclusive aonde o pastor John Richard morava, e para fora do país, na Europa, uma proposta excelente. E eles me procuraram. Eles disseram: pastor, temos uma proposta, é o sonho da nossa vida, mas tem um detalhe, nós resolvemos não ir. Eu falei: mas por quê? Vocês têm a bênção, vai embora, sejam felizes. E eles me colocaram duas coisas, e aquilo me constrangeu. Eu falei: meu pai, eu nunca esperava ouvir isso. Nós não vamos por causa do Senhor. Por causa de quê? Eles me falaram assim: pastor John, aonde a gente vai arranjar um pastor igual ao senhor? Falei: irmãos, não ponham essa responsabilidade sobre mim. Segundo, pastor, nós não vamos por causa da igreja. Quem vai cuidar de nós como essa igreja cuida? Tentei convencê-los a irem, não foram. E aí, meses atrás, Deus começou a abrir as portas para eles. Eles compraram casa top, carro excelente, começaram a prosperar, e eles dão um testemunho, o quanto eles foram amados, e por isso eles foram presos aquilo. Eu nunca ouvi um negócio desse. A minha responsabilidade aumentou muito. O ego queria crescer, mas eu coloquei ele debaixo dos pés. Falei: não tem nada a ver comigo. Isso é obra de Deus, só pode ser obra de Deus. Então, o conselho que eu quero deixar aqui para você: ame os seus líderes como nunca, cuide bem deles, ligue para eles, fale com eles. Nós somos 33 igrejas na nossa vinha, e não tem uma semana que eu não falo com os meus pastores, não tem uma semana. E olha que nós temos muita coisa para fazer, mas eu faço uma chamada de vídeo, FaceTime, eu oro com ele e a esposa, eu pergunto se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Eu sempre estou muito próximo à minha equipe. Eu quero amá-los, sim. Eu sou intencional. Se eu quero ter, eu preciso viver. Então, se você quer ter célula forte, você vai ter que aprender a falar de célula forte como nunca. Esse é o conselho de ouro que eu te dou. Ame os seus líderes, ame a sua equipe. Eu não sei se é quarto ou quinto conselho, mas escreva: cuide bem daquilo que não é seu. Deixa eu te dizer algo aqui. Essas ovelhas que você está pastoreando, nenhuma é sua. Eu não tenho nenhuma ovelha na Bahia. Eu não tenho nenhuma ovelha em Salvador. Todas elas são do pastor Aloísio. E eu estou cuidando muito bem daquilo que não é meu. Ao mesmo tempo, eu falo para os meus pastores: você não tem nenhuma ovelha, todas são minhas. Cuide muito bem de cada uma delas, porque elas têm um dono. É o conselho que eu te dou. Cuide muito bem daquilo que não é seu. Nós somos mordomos, e nós precisamos ser aquele mordomo fiel. O que está nas suas mãos, Deus confiou. Cuide muito bem, porque é dele. Se eu sair hoje, for para outro estado, eu não tenho uma ovelha, todas elas são do pastor Aloísio, e eu decidi cuidar muito bem de uma por uma. É o conselho que eu dei para os meus pastores. Outro conselho que eu te dou para você viver célula forte é: lidere
para o propósito. Você está liderando hoje para quem? Você está liderando para você mesmo? Você está liderando com qual objetivo? Eu aprendi uma coisa, querido irmão. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que todos nós. Quando eu lidero para mim mesmo, tem algo errado. E eu chamo isso de espírito luciferiano. Ou a síndrome de Absalão. Sabe qual que é a síndrome de Absalão? É quando as pessoas vêm até mim, eu começo a roubar o coração delas para mim. Porque que eu estou com a intenção errada. Aprenda uma coisa, lidere para o propósito. Líderes grandes lideram para o propósito. Se você estiver liderando diferentemente disso, tem algo errado no seu coração. E eu vou te dizer, logo, isso virá à tona. Nenhuma misericórdia. Lidere para o propósito. Qual que é o propósito? Vou te fazer uma pergunta. Qual é o propósito? Alô? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito? O propósito final é sempre a multiplicação. Porque nós somos uma igreja em células. Se a igreja em célula, ou seja, se as células não crescem, a igreja não cresce. Se a célula para, a igreja para. Então todo o processo de crescimento para nós passa pelas células. Células que não crescem gera a igreja estagnada. Então lidere para o propósito, e o propósito final sempre é multiplicação. Você sabe que Deus abençoou o homem lá em Gênesis? Ele disse: olha, eu gerei você e eu abençoo você para você ser fecundo. Então a bênção é para você multiplicar. Você foi abençoado para você multiplicar. Nenhum amém? Diga: eu fui abençoado para multiplicação. Quando você tem essa revelação, as coisas acontecem. Outro conselho que eu te dou é: faça, delegue e cheque. Qual que é? Diga comigo: faça, delegue e cheque. Mais uma vez. Faça, delegue e cheque. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Depois da mensagem da graça, eu prego agora bebendo coca. Faça, delegue e cheque. Olhe para cá. Se você é alguém daquele que só manda fazer, a sua rede vai perceber logo que ela não tem um bom exemplo. Eu me lembro de um exemplo, uma história de um pastor nosso que foi ver como é que estava a reforma do prédio. Ele levou o menininho dele com ele. E aí ele lá no centro e falava assim para o fulano de tal: faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Aí o menininho cutucou ele. O que você quer, menino? Papai, olha, eu quero dizer algo para o senhor. Quando crescer, eu quero ser pastor. Ele disse: por quê? Ah, porque eu aprendi que pastor só sabe mandar. Então presta atenção, o caminho saudável de uma liderança que cresce e multiplica é: ele faz, depois aí ele delega e depois ele checa. Mas o pastor tem que ser sempre o primeiro para dar exemplo. Nós alugamos um prédio muito grande. Na época nós não tínhamos condições de fazer a reforma e nós caímos para dentro. Eu era o primeiro a chegar
o último a sair. Sempre fiz isso na minha vida. O primeiro a chegar, o último a sair. Se é para lavar o chão, eu sou o primeiro a pegar a vassoura. Eu não sou o primeiro a mandar. Eu sou o primeiro a fazer. Então, esse aqui é o caminho que gera crescimento. Outro conselho de ouro que eu aprendi com o pastor Aloísio, e nesses anos de ministério: cuide do seu testemunho. Cuide do seu testemunho. Credibilidade no ministério é tudo. É tudo, não é quase tudo, é tudo. Então preste atenção, querido pastor, você e sua esposa devem arrastar as pessoas pelo bom exemplo e pelo bom testemunho. Eu não imaginava que isso era de falar de célula forte. Sim, célula forte passa por um pastor forte. Passa por um pastor forte. Então, cuide do seu testemunho. Se eu estou consciente, se eu perder a credibilidade com a igreja local, com a vinha que eu estou à frente, acabou meu ministério. Deus perdoa pecados, mas preste atenção, o homem não perdoa. Principalmente aqueles que são pastores. Lembra do Jim Swaggart? Quantos lembram dele aqui? Um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Ele teve problema com credibilidade. E aí, alguns anos atrás, ele foi em Goiânia para ministrar. E eu resolvi ir lá ouvi-lo. Lá tinha um ginásio chamado Ginásio Rio Vermelho. Cabia 8.000 pessoas sentadas. O ginásio começou lotado. Quando ele começou a pregar, eu me lembro até hoje da pregação dele, falando sobre o cego Bartimeu. Metade da pregação, 30 minutos depois, o estádio já tinha menos do que 2.000 irmãos lá dentro. Foi levantando, saindo. E eu fiquei chateado com aquilo. Falei, mas que falta de bom senso e responsabilidade. Aí Deus falou comigo, você sabe por que eles estão saindo? Porque ele perdeu a credibilidade. Não é fácil recuperar a credibilidade diante dos homens. Pastor tem que ter credibilidade. Zelar pelo testemunho. Pastor e pastora. Tem um exemplo, tem um ditado que diz assim, olha, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Nós temos que arrastar pelo exemplo, pelo bom testemunho. Tantos anos que a gente não fala sobre isso, né? E acha que na graça não precisa de dar mais bom testemunho. É assim mesmo, na graça Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Para aí, mas tem as consequências dos erros. Pastor que não dá bom testemunho, quem vai querer ouvir esse irmão? Pastor e esposa precisam cuidar melhor do testemunho. Isso aqui eu só estou falando só lá para a minha equipe da Bahia. Aqui não tem esse problema. O testemunho é 100%. Mas presta atenção. O caminho para um crescimento saudável passa por credibilidade. É melhor você ter crédito do que ter dívida. Então, graças a Deus, se qualquer um hoje for lá em Salvador, vai ver que a tesouraria me deve mais de 200 mil reais. É melhor ela me dever e eu ter crédito do que o contrário. Porque quando foi comprar os ar-condicionados, eu comprei tudo do meu bolso. Comprou, falou, ó, deixa aí, o dia que tiver condição, não vou dar não. Está aqui, como crédito. Eu preciso ter crédito. É melhor você ter crédito. Eu me lembro o dia que eu fui enviado para Salvador, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, o pastor Luiz me abraça e diz assim, olha, você está indo, mas sabe de uma coisa, Dean, você tem crédito comigo. Eu nunca usei, logo eu vou usar.
o melhor é ter crédito, testemunho. Querido, como o Senhor falou, usou o profeta Isaías para falar para o rei Ezequias: coloca em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias ficou desesperado, virou o rosto para a parede e orou. Deus ouviu a oração, usou o profeta Isaías, ele vai lá e volta, e fala para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vou acrescentar anos de vida para ele agora. Deixa eu te falar algo aqui. Sabe que o contexto, literalmente, é que a casa do profeta, do rei Ezequias, estava em desordem, fora de ordem. Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Deixa eu te falar algo para você, com muito amor e carinho. Coloca a sua casa em ordem. Coloca o seu casamento em ordem. Coloca os seus filhos em ordem. Deus está arrumando a sua casa ministerial para haver uma explosão na sua igreja nesses dias. Mas é preciso colocar a casa em ordem. Coloca a casa em ordem, a casa da oração em ordem, a casa da leitura da palavra em ordem, o seu momento profundo e devocional com o Senhor. Coloca a sua casa em ordem. A multiplicação passa, lá em João no capítulo 6, Jesus disse: olha, é muita gente, senta em grupos, ou seja, vamos organizar a casa para depois ter multiplicação, tem muita bagunça. Está na hora de organizar a casa. Eu não esperava um amém mesmo, depois de falar. Organiza a casa. Você não vai morrer não, pode ficar em paz. Mas organiza, mas seu ministério pode morrer. Por falta de bom testemunho de quem está à frente da igreja. Segure essa aí agora, um conselho de ouro que eu estou te dando. Coloquei aqui por causa da minha equipe. Vista-se bem. Isso é célula forte? É célula forte. O mundo respeita quem se veste bem. Pastor tem que andar bem arrumado. Esposa e pastor tem que andar bem arrumada. Eu nunca atendi um membro meu de qualquer maneira. Tem atendimento? Vou muito bem arrumado. Porque ele valoriza aquele momento. Se você chega alguém para ser atendido, o cara está maltrapilho, não sei o quê, fedendo, a unção do legambá, né? Uma vez eu fui assinar um documento na nossa conta bancária, e eu estava no meio da rua mesmo, tênis, assim, usando uma calça jeans, aquela meia rasgadinha assim, não sei onde eu arrumei aquele trem. E eu vi que o gerente me atendeu mal demais. Aí eu falei para o tesoureiro: a gente vai voltar lá depois? Sim, pastor, semana que vem tem que voltar. Falei: então nós vamos comprar eu vou comprar um terno, você vai comprar outro. Nós vamos comprar o melhor sapato, melhor gravata, e nós vamos lá. Vamos ver a reação dele. Irmãos, quando o cara me viu chegando do banco, só faltou jogar tapete vermelho. Ofereceu cafezinho, uma aguinha, só porque eu estava bem vestido. Olha, teve um dia que um pastor meu mandou uma foto da reunião dele de discipulado com os pastores. Aí pegou a parte baixa assim da cadeira, da mesa. E ele mesmo, de short assim, o chinelo havaiano, ele mandou essa foto. Eu quase matei ele. Falei: você faz reunião desse jeito com a sua equipe? É desse jeito que você reúne, que você valoriza aquele momento? Teve um dia que eu mandei os pastores, todo mundo de terno para a minha reunião. Por quê, pastor? Eu falei: não, só vai. Vai de terno, gravatinha, arrumadinho. Aí não começamos a reunião. 2 horas de reuniões. E o povo lá esperando o que era aquele negócio. Terminei a reunião, falei nada. Falou: pastor, qual que é o objetivo do terno mesmo?
Eu falei, o objetivo é o seguinte, quando você colocou essa roupa boa e veio para a reunião, ao se vestir-se desse jeito, você se sentiu bem? Todos falaram que sim. Então, olha, quando você se veste e você se sente bem, você é outra pessoa. Então preste atenção, pastor tem que andar bem vestido. Separe um dinheirinho para você comprar camisa boa, calça boa, sapato bom, e falo mesmo para as esposas. Você é representante do reino de Deus. Represente o reino muito bem. Muito bem. E isso, pastor, é isso que vai fazer diferença? Não, o que vai fazer diferença é a unção. Se você tiver a unção de ressuscitar morto, você pode ir até pelado para a sua reunião, não tem problema. Mas eu não tenho essa unção ainda. Então, no mínimo, vamos usar uma roupinha boa, para valorizar o ambiente, para valorizar os irmãos que estão ali naquela reunião. Não aceito e não admito pastor que veste de qualquer maneira na minha reunião. Não tem que vestir religiosamente. Querido, olha, tem um irmão que é da nossa igreja que trabalha na Brooksfield. Esses dias eu liguei para ele e falei, fulano, qual que é a moda agora? Qual que é o sapato que eu tenho que usar? Me ensina aí, me representar bem. Porque eu sou da roça, goiano, comedor de arroz e piqui, não sei dessas coisas direito, me ensina. Ele falou, pastor, a calça agora é um pouquinho mais apertada, eu sei que você não gosta, mas olha, assim é um pouquinho, aqueles negócios de boca de sino já acabou. Que sapatão que parece uma prancha, uma canoa, aquele negócio, acabou. Agora é um negócio mais moderninho, tem uns negocinhos assim, tal e coisa. Eu falei, eu vou me ajustando aos poucos. Né? Então, olha, pastor veste-se bem. Diga amém? Amém. Uhul. Isso faz parte do célula forte. Aleluia. Está seguro aí? Eu não sei o tempo, eu já passei, você fala, não marquei aqui. Outro conselho que eu te dou, escreva corretamente. Pastor tem que escrever corretamente. Querendo ou não, pastor tem que escrever corretamente. Isso passa pelo célula forte. Se você escreve muito texto, manda para grupos de WhatsApp, e aí coloca a culpa no corretor, foi o corretor que não corrigiu. Você está passando a sua imagem para alguém que vai ler. Então, pastor, tem que escrever corretamente. Eu estou fazendo um curso com uma das melhores professoras de português do mundo, do Brasil. Estou aprendendo. Estou resumindo. Porque, olha, irmão, a língua portuguesa é pior do que a lei de Moisés. Tem muita regra. Leis e mandamentos eram 613. Mas, olha, na língua portuguesa é bilhões e bilhões. É pesado o negócio. Você tem que atualizar. Como eu falei para você aqui ontem, ler um texto corretamente, né? Observar o ponto, a vírgula, ponto de exclamação, para fazer interpretação, vai te ajudar muito a entender o que o texto está falando. Eu estou gerando uma equipe forte, mas essas coisas passam por nós em primeiro lugar. Então, se você não escreve corretamente, faça como eu. Arrume alguém para corrigir para você. E depois você manda. Então eu tenho mais 5 pessoas que me socorrem. Então uma é a minha filha, outra é uma das pastores da nossa igreja, um é o que eu contrato mesmo para fazer o meu material. Quando eu quero mandar, eu tenho dúvida sobre a conjugação, sobre não sei o quê, eu mando para ele revisa, manda para mim e eu mando. As pessoas falam, não, o cara escreve demais. Que coisa boa. Então assim, olha, pastor e esposa tem que escrever corretamente. Diga amém. Por quê, pastor? É porque você não tem noção do quanto você é observado. Você não tem noção. Os mínimos detalhes.
Tem irmãos que são simples e humildes, mas quando você escreve algo errado, ele fala: nossa, esse é meu pastor? Agora, você aperta o cinto aí agora. Outro conselho que eu te dou é: fale corretamente. Escrever corretamente e falar corretamente é um dever de um pastor. Esses dias eu ouvi um pastor da nossa equipe falar algo na mensagem, quase que eu dei um tiro nele. Ele falou, até eu coloquei aqui, olha: nós somos. A hora que eu falei, a hora que eu ouvi, me deu vontade de voar nele e dar um tapa nele no palco. Nós somos o quê? O pastor precisa falar corretamente. Essa menina que eu estou pegando o curso com ela disse assim: olha, tem algo que viralizou aí agora, e parece que se não colocar essa palavra, parece que ele não está falando corretamente, que é, ó, como que foi a capacitação da imersão Espírito Santo? Foi top demais. A gente não fala isso. Quem usa e fala essa palavra top, ele está se rebaixando de um nível que você não tem noção. Eu falei: eu não sabia disso. Eu arrependo, renuncio por mim, por meus antepassados. E eu achava que eu estava arrebentando, falando top. Foi top demais. Top o quê? O que é top? Top serve para quê? Para nada. Para nada. Eu falei: eu preciso atualizar. Pastor tem que escrever corretamente e ele tem que falar corretamente. Uma das coisas que mais ajuda o pastor a falar corretamente é quando ele cria o hábito de ler em voz alta. Isso ajuda muito. Eu já deixei claro para os meus pastores: se você não está nas escalas, talvez é por duas coisas: porque você escreve errado demais e fala errado demais. Não vai subir. Eu não esperava um amém de ninguém mesmo. Vou colocar, não, pastor, ele tem unção. Mas aí, irmão, nós somos, oh glória. Não dá. Tem um irmão lá que, lá em Goiás, pelo menos, a gente fala de tábua. Ele fala tauba. Mas me dá vontade de dar uma taubada nele, assim. Joga para longe. Aí eu fico imaginando alguém no culto, né, que tem uma vida mediana, que vem ali para receber de Deus, mas preste atenção numa coisa: quando a gente fala errado demais, até a própria unção não vai chegar na vida do cara, porque ele fecha o coração para aquilo. Você está comigo aqui nessa manhã? Eu não iria te falar essas coisas, aí não podia deixar de falar, porque isso faz parte do célula forte. Segura aí, um conselho que eu te dou: pregue com unção. Quando você for pregar, pregue com unção. Eu aprendi algo com o pastor Marco Antônio. Ele diz: olha, o dia que você subir no palco, mesmo que você fale errado, mas fale com convicção. Falei: boa, a gente só começar a aprender. Mas olha, mude. Tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: olha, todas as vezes que você subir para pregar, pegue fogo, porque a fumaça vai subir, vai chamar atenção, e daqui a pouco vai ter milhares de pessoas para te ouvir. Pegue fogo. O incenso vai subir, a fumaça vai subir, vai chamar atenção, daqui a pouco vai ter milhares e milhares de pessoas para te ouvir. Eu era dono de uma transportadora em Goiânia, tinha muitos caminhões. Eu me lembro de um dia de sábado que
um dos caminhões estava tendo problema ali no, não sei falar essa palavra direito, se falar correndo é batizado no Espírito Santo, mas o chassi do caminhão ali, como é que chama essa palavra? Chassi, não é isso? E aí, então eu peguei o caminhão e fui lá dar um jato de areia ali no chassi. Ok, dei ré, coloquei dentro de uma casinha, onde o profissional ali pega aquele jato e vai limpando ali aquela parte. O compressor explodiu. Ele era grande, partiu em dois. Para quem conhece Goiânia, eu estava entre a Avenida Anhanguera e a Avenida Castelo Branco. Uma parte do compressor que explodiu, subiu e caiu lá na Anhanguera. E a outra que subiu, caiu a uns 10 metros de mim. Chegou, fez aquele negócio assim. E houve uma explosão, acredite, nunca vou esquecer daquilo. Em fração de minutos, devia ter mais de 500 pessoas na porta para ver o que tinha acontecido. E Deus falou algo comigo. O dia que você explodir assim, você vai ter muita gente para te ouvir. Então, por favor, sacode esse irmão que está do lado e fala para ele, está na hora de explodir. Está na hora de explodir. Outro conselho que eu te dou, pastor Jean Richard, por favor, me fale o horário para terminar. A hora que tiver assim 10 minutos você me fala para me controlar. Não espere a sua rede te procurar. Antecipe-se e a procure. O problema dos pastores é que eles querem que as pessoas venham até ele. Ficam esperando. Não, no meu caso, eu não sou o pastor Aloysio. As pessoas procuram, não tem fila para falar com ele. Pelo contrário, não tem ninguém, não tem fila nenhuma. E aí o que eu faço? Eu faço a minha agenda da semana. No culto eu falo, querido, você pode vir aqui terça-feira, 10 horas? Ah, para quê? Porque eu quero falar com você. Não pode ser telefone? Não, tem que ser aqui. Ah, não sei o quê. Eu vou. Eu não espero. Alguém que não é passivo, ele vai e não espera. Está na hora de você ir. Preencha a sua agenda na semana, no mês, no ano. O problema é ninguém veio falar comigo. Você está explodindo? Você tem pelo menos um testemunho de ressurreição de morto na seu ministério? E você quer que alguém agora te procure? Não, faz o seguinte, quer crescer, quer multiplicar? Comece a procurar os irmãos, vai atrás, liga, pergunta, faz a sua agenda. Amém? Esse é um conselho. Outro conselho que eu te dou é se você quer ter casa cheia e se você deseja ter multiplicação de célula, pega esse conselho, pense, fale, respire célula forte o ano inteiro. Eu não quero ter mais um projeto. Para mim, é o projeto. Ah, vai ser mais um. Será que esse projeto, né, aquilo que o pastor P estava falando aqui de manhã, será que o Célula Forte vai ser mais um na nossa vida? Eu não quero que seja no meu. Eu quero que seja o. É para explodir. É para multiplicar. Mas para que isso aconteça, você vai ter que aprender a pensar, falar, respirar Jesus e Célula Forte durante o ano de 2023, todos os dias. Porque senão, pode ser mais um. E não vai ser mais um. Preste atenção, você conhece aquele texto que Jesus chegou numa árvore, numa figueira, e ele vinha procurando fruto ali, não achava. Ele disse, para que ela está aqui na terra inutilmente sem frutificar? Vou arrancar ela. Ele disse, não, deixa mais um ano. Se não der certo, o Senhor arranca. Ou seja, aquele um ano a mais é o quarto ano, é o ano da oportunidade. Deixa eu dizer algo para você, nós estamos vivendo agora o quarto ano, é agora ou nunca. É agora ou nunca.
Então eu quero ter célula forte, e eu vou falar de célula forte. Não tem nada a ver com D.A. Milton, esquece, tira meu nome daí. Coloque célula forte, explosão, multiplicação, crescimento, casa cheia. Não tem nada a ver comigo. Pode tirar, não quero nem saber disso. Eu quero ver a coisa acontecer. Mas para isso acontecer, eu preciso pensar, eu preciso respirar, eu preciso falar o ano inteiro até a coisa acontecer. Olha, nós fizemos um barulho na semana passada, o lançamento do Célula Forte lá foi impactante. Eu falei para os pastores, nós vamos fazer o melhor, alugamos drone, fizemos tanta coisa, todo mundo de uniformizado, camisetinha amarela, paguei alguém para fazer uma música do Célula Forte, está vindo aí. Vai explodir. Nós vamos cantar o projeto o ano inteiro, para ele estar aceso dentro da gente o ano inteiro. Porque não haverá outro projeto para mim em 2023. Será o Célula Forte, ponto final. Por quê? Porque todas as nossas células em Salvador, elas vão se multiplicar no dia 22/11/2023. Já está datado. Célula que tem 3, 4, vai multiplicar como? O como não me pertence. O que me pertence é a fé. Eu vou colocar os pés sobre as águas. E aí Deus põe a mão e eu vou atravessar o mar. Presta atenção numa coisa. É tudo ou nada. Não tem outro jeito. Para mim, eu disse para os pastores, é o ano da oportunidade. E é para vocês. Se frutificar, bem. Se não frutificar, eu mando vocês para a África. Acabou. É tudo ou nada, é o 4º ano. Coloca uma coisa no seu coração, é o ano da sua oportunidade, querido pastor. Tem que acontecer, vai explodir. Nós não estamos aqui para ocupar inutilmente a terra. Eu sou muito preocupado com isso. Já tem 15 anos que eu estou em Salvador. Nós chegamos lá, nós éramos 69. Quando nós aplicamos o projeto Célula Forte, em um ano, nós fomos para quase 400. Rompeu, multiplicou, cresceu. Então, se deu certo lá atrás, vai explodir aqui hoje. Porque é novo, conteúdo novo, e ele tem a bênção de Deus para isso. Então, preste atenção, outro conselho que eu te dou é, pastor tem que ter bom senso. Pastor que não tem bom senso nunca terá um grande ministério. Eu também não esperava um amém seu. Isso é conselho do próprio pastor Aloysio. Pastor John Richard sabe, dificilmente a gente se reúne com ele e ele não fala isso. Pastor tem que ter bom senso. E bom senso é quase tudo. Pastor que não tem bom senso nem deveria ser pastor. Vou te fazer uma pergunta. Não, estou pegando pesado, hein? Vamos trocar esse ambiente aqui. Volta para a graça. Vamos. Olha aqui. Vou te fazer uma pergunta. Você que é pastor. Quantos minutos você gasta em uma visita? Você não precisa responder, não. Eu não tenho visita que passe de 15 minutos. Isso é estatística. Isso eu ouvi de Cash Luna, pastor da Casa de Deus na Guatemala. Ele diz, tudo tem explicação. Tem pastor que vai na casa do irmão, ele fica 4 horas. Ele janta lá, ele come lá, ele lancha lá, ele abre a geladeira do irmão, deita na cama do irmão. Sabe o que significa isso? Falta de bom senso. Não vai crescer. Bom, eu vou te falar isso aqui daqui a pouco, mas preste atenção, pastor tem que ter bom senso. Bom senso, não ouvi, eu preciso de uma direção, não ouvi Deus falando, Deus também não falou pelos sonhos, eu li a palavra, também não falou, então tome a decisão pelo bom senso. Tenha bom senso, no mínimo, vai te ajudar muito. Pastor tem que ter bom senso. Outro conselho que eu te dou, seja fiel no seu dízimo. Anote aí, a sua rede ou a sua igreja, eles precisam saber que você e esposa são fiéis no dízimo e são generosos. Eles precisam saber.
Precisa saber que pastor é generoso, que pastor é o primeiro. Olha, eu fiz um negócio com os meus pastores que eu nunca fiz no ano passado, não. Mas falei, eu vou fazer, pela autoridade que me foi constituída. Eu não sou de fazer. Mas eu perguntei para eles assim, olha, vou fazer um copia e cola no nosso grupo, e eu quero saber o valor da sua oferta de primícias nesse ano. E eu coloquei o motivo. Qual que é o motivo? Eu preciso conhecer o seu coração. Eu falei, o valor meu é esse. Agora eu quero ver o valor seu. Ixi, irmão. Nunca vi pastor fazer hora extra, tanta coisa, não sei o quê, para dar uma oferta de primícia generosa. Eu falei, eu só queria conhecer o seu coração. A minha oferta foi 54 mil. Eu trabalhei o ano inteiro para dar essa oferta. Eu quero saber qual que é a sua. E a igreja vai saber. Para quê? Para se expor? Não, porque ela precisa saber que o coração do pastor não está em dízimo, não está em oferta, e ele depende de Deus também. Ela tem que saber. Você e esposa são dizimistas fiéis? Pastor tem que ser. O meu dízimo vai para Goiânia. E eu resolvi não ser dizimista mais. Falei, pastor Luiz, não vou ser mais. Eu vou ser onzimista. Eu quero ir um pouquinho além. Eu resolvi primiciar o meu pastor também. As minhas primícias vão para ele. Por quê? Porque eu preciso que a igreja conheça que eu sou generoso. Já foram 8 carros que eu dei para os meus pastores, várias motos. A igreja me conhece, que eu não sou avarento. E eu também, ao mesmo tempo, me livro de toda condenação e qualquer acusação. O dia que você me vê morando na melhor casa, ter o melhor carro, é só olhar para minhas plantações. Contra fatos não tem argumentos. E você vai lá todo domingo, oferta, dízimo, não sei o quê. Aí pastor, eu vou ali no painel para saber se ele é pastor, se ele é dizimista também. De vez em quando, não sei o quê. Querido, olha, pastor forte, ele é dizimista fiel. Outro conselho que eu estou te dando, eu estou caminhando aqui para o final. São quantos já que eu falei? 16? Então eu vou falar os 21. Primeiro, olha, tenha mel na sua vida. O que é isso, pastor? Ter mel na sua vida. Ter mel é fazer as pessoas gostarem de estar perto de você. Pastor sem mel não tem ministério grande. Parece que tem gente que tem prazo de validade para andar com ele. 2 meses. Não quer nem saber do fulano de tal. As pessoas gostam de estar com você? Nada que eu falo aqui para te condenar. Nada. Só para nos levantar. Você sabe que em João capítulo 15, Jesus disse, olha, se você não der fruto, você vai ser cortado. Você sabe que aquele cortar ali não é ser tirado? O cortar ali é levantar. Ele vai te levantar. Se você não frutifica, ele te corta, ou seja, ele te levanta para você frutificar. Então tudo que eu falo aqui não é para te cortar, é para te levantar. Toda palavra tem que ter 3 coisas. Boa, palavra da nova aliança tem que ter edificação, exortação e consolo. Se você sabe separar isso, esqueça o ministério da condenação. Nós não condenamos ninguém, nós só abençoamos as pessoas. Então preste atenção, pastor tem que ter mel, esposa de pastor tem que ter mel, ou seja, você tem que ser alguém atrativo, uma boa comunicação. Você tem que fazer as pessoas gostarem de estar com você. Tem que ter mel. Onde o pastor Aloysio vai, tem fila para falar com ele. Por quê? Porque ele tem mel. Ele quer estar ali, alguém quer estar ali com a abelhinha, sugando, comendo um pouquinho, né? Saboreando um pouquinho. Agora, e quando você chega na sua igreja, termina o seu culto, sua mensagem, aí não tem ninguém para falar com você, não sei o quê, aquela coisa toda, aí você vai, você sai, só que não tem mel. Não pode ser igual crente ou pastor Yorgut.
prazo de validade. Eu tenho alguns líderes lá assim, certo tempo as pessoas amam caminhar com eles, mas depois não quer mais, não sei o que acontece. E Deus falou comigo, não tem mel. Outra coisa, segura essa, eu fiz questão de colocar, é preciso que você ouça, mas você não tem nada a ver com isso, mas pelo amor de Deus, aprenda o que eu vou te falar. Não seja fofoqueiro. Seminário da Cela Forte é arrumando a casa. Pastor e esposa não pode falar demais. Não pode ser fofoqueiro. Você representa uma igreja. Você representa alguém que está sobre você, acima de você. Acima de tudo, você representa Deus. Nós representamos Deus. A Bíblia fala que Davi, ele dizia, olha, ele era um homem de boas palavras. O que significa um homem de boas palavras? É que ele fala pouco e fala prudentemente. Pastor tem que falar pouco, ou muito, mas prudentemente. Eu já tirei vários pastores da minha equipe, porque a esposa era fofoqueira demais. Não vai ficar na equipe. Se o nome, eu já avisei, minha esposa já avisou, se seu nome aparecer nas conversas, o ministério do seu marido vai sofrer dano. É porque se o nome aparece demais na conversa, é ruim, né? Quem falou? E fulano de tal. E a fulana de tal. Sempre a fulano de tal aparece. Tem alguma coisa errada. Ou se não é o fulano de tal, o pastor de tal. Apareceu para quê? Foi sinais, maravilhas, prodígios, multiplicação. O que aconteceu? Porque falou isso, falou aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Está fora. Eu não sou assim, minha mulher não é assim, minhas filhas não são assim, a minha equipe não pode ser assim. Pastora Luiz não é assim, pastora Márcia não é assim, então não pode ser assim. Alô? Pelo menos fala um amém bem forte aí. Isso faz parte. Não seja fofoqueiro e nem fofoqueira. Nós somos padrões. Outro conselho que eu te dou, seja muito apaixonado por aquilo que você faz. A sua paixão pode te levar longe e alto. 5 minutos. Recuse ser uma pessoa superficial, um pastor superficial, uma esposa superficial. Recuse, procure profundidade em Deus, profundidade naquilo que você fala. Pode falar simples, mas seja profundo. Seja apaixonado pela sua célula. Outro conselho que eu te dou, pense grande. Você é o que você pensa. Diga comigo, eu sou o que eu penso. O que você pensa no seu ministério? Tá bom, vai ser assim. Olha, eu não sou grande ainda, mas eu já me vejo como grande. Eu olho para o futuro e é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Qual que é o futuro? Igreja grande. Mesmo em pequenas cidades, nós vamos ter igrejas grandes. São 417 municípios da Bahia. Vai ter uma videira em cada município. Quantos municípios aqui? Quantos municípios? Vai ter uma videira e vinha em cada município. 78. Vamos pensar grande. Porque você tem o que você pensa. Tudo começa com o pensamento. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se Deus pensa coisas boas a seu respeito, por que você não pensa coisas boas a seu respeito? Coisas grandes. Penúltimo conselho: aconteça o que acontecer, não desista. Vai acontecer, vai ter muitos erros, vai ter muitos problemas. Bem-vindo ao ministério.
Nós somos os resolvedores de problemas. E Ele tem uma unção. Você resolve um, multiplica 10. Vai ser pro resto da vida. Seja feliz em ser um resolvedor de problema. Mas aconteça o que acontecer, não desista, não retroceda. Porque Deus, com seus santos e poderosos arranjos, vai te levar para as alturas. Eu escrevi um livretinho chamado Está Tudo Bem, baseado no texto da mulher sunamita. Você sabe o contexto? Ela queria um filho, o profeta profetizou, o filho veio, nasceu, cresceu, morreu. Ela foi até o profeta no Monte Carmelo. De longe o profeta viu ela e falou: Geazi, vai lá e pergunta se está tudo bem com ela. Geazi perguntou: o que está bem com você, com o seu marido e com o seu filho? Ela respondeu: está tudo bem. Aí eu escrevi um livretinho sobre isso. O poder do está tudo bem. Porque ela disse que estava tudo bem, o filho dela ressuscitou. Porque ela disse, ela não ficou refém das circunstâncias. Se alguém te perguntar como que você está, qual que vai ser a sua resposta? Essa é a chave. A chave para um milagre. Filho morreu, está tudo bem? Está tudo ótimo. Perdeu o emprego, como é que você está? Estou guerreando em paz. Perfeitamente em paz. Mas tudo começa com o seu pensamento. Está tudo bem, está em paz. Eu me lembro de ver algo na televisão de um africano que mudou para a França, sem emprego, foi procurar emprego, e estava andando na rua. E aí ele viu que tinha um menino pendurado no 3º ou 4º andar. Alguém lembra disso? O cara recebeu a unção do Tarzan e fez assim, ó, pegou o menino, colocou o menino lá. O mundo inteiro conheceu aquele rapaz, foi premiado pelo presidente da França e tem um bom emprego. E Deus falou comigo: sabe o que significa isso? Ó, só vai e o resto eu vou fazer. Eu vou criar arranjos para você. Eu vou criar arranjos. Só vai, aplica o projeto, vai junto, põe o seu coração. Eu vou arranjar coisas. Da noite para o dia, você vai se tornar conhecido. A coisa vai acontecer. É os arranjos de Deus. Deus arranjou, Ele não planejou. Deus já planejou, querido. Os santos arranjos vão manifestar na sua vida nesse ano. Se você crê, diga amém. Amém. E para finalizar, penúltimo, não venda a sua liderança. O diabo quer comprá-la. Em Mateus no capítulo 4, o que eu aprendo é o diabo tentando comprar o ministério de Jesus antes mesmo dele nascer. E as moedas são muitas. As moedas que estão nas mãos do diabo para tentar comprar o seu ministério são muitas. Demas, o discípulo do apóstolo Paulo, o seu ministério foi comprado porque ele amou o presente século. Judas se vendeu por causa do dinheiro. Esaú se vendeu porque ele estava cansado. Estou cansado, não vou no culto. Estou cansado, não quero liderar. Estou cansado, não quero ser pastor. O cansaço físico. O diabo comprou o ministério de Esaú. O que era o ministério de Esaú? Direito de primogenitura, direito de exercer sacerdócio sobre a família, direito de governo. E aí ele estava cansado, saiu para caçar, não pegou nada, chegou para Jacó e disse: você me vende um pouquinho desse coziado? Ele disse: vende. Como? Me vende o seu direito de primogenitura, me vende a sua tempo da oportunidade, me vende a sua célula, me vende a sua igreja. Jacó, o espertão, disse: ok, então me venda que eu te dou. E a Bíblia diz que Esaú vendeu o direito de primogenitura e desprezou ele, ou seja, ele virou as costas e disse: que igreja? Célula? Culto? Desprezou. Quando você despreza, você está sendo comprado pelo diabo.
Não se venda. O diabo quer comprar sua família, o diabo quer comprar sua igreja, o diabo quer comprar seu ministério, mas não se venda. E por último, vamos ficar de pé. Aleluia. Se você recebeu alguma coisa, diga alguma coisa aí, por favor. Aleluia. E último conselho que eu te dou, querido irmão. Último conselho que eu te dou. Só um tecladista aqui já vai me ajudar bastante. Esse final, sim. O vídeo está na posição. Ok. Põe esse vídeo aí. Pode apagar as luzes, eu vou encerrar com um vídeo aqui. Mas antes disso, olhe para cá. O conselho de ouro que eu quero deixar com você aqui, para a gente encerrar esse tempo. Ore pelo favor de Deus na sua vida. Eu tenho feito a seguinte oração. Pai, pode apagar essas aqui também, se você puder. Pai, aumenta o seu favor hoje para mim. Aumenta o seu favor na minha saúde. Aumenta o teu favor no meu ministério, na igreja. Ore para você ter mais favor. Favor é tudo. Se nós tivermos tudo que eu te falei, menos favor, esquece, nós não vamos a lugar algum. Porque favor é a coisa mais importante na nossa vida. Então são 21 conselhos que eu deixo para pastor de rede, nesse manual do Célula Forte. O que nós vamos fazer esse ano? Nós vamos estudá-los, nós vamos aprofundar, nós vamos compartilhar no discipulado. Eu vou te mostrar mais à tarde. Mas hoje eu quero terminar orando com você e pedindo favor de Deus aumentado. Você consegue levantar suas mãos?